Olá, pessoal, tudo bem? Parece que o frio deu um tempinho, né? Gente, essa semana foi difícil, hein? Bom, eu moro em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Aqui as noites têm sido muito frias. Não sei de onde você que está assistindo esse vídeo está me vendo, né? Mas acredito que pelo menos na região sul e sudeste as temperaturas têm sido muito baixas, né? Hoje nós estaremos falando sobre um assunto que, pelo menos até terça-feira, quando eu recebi a visita de uma amiga, eu não tinha conhecimento, tá, profundo sobre o assunto. Sobre o tumor GIST. GIST é uma sigla, né? GIST, que em inglês significa tumor gastrointestinal do estroma, tá? E essa minha amiga, ela tá passando por um tratamento também, né, de neoplasia, e ela fez a mesma cirurgia que eu, né, uma laparotomia, e agora ela está na etapa de levar os resultados da biópsia para os médicos então decidirem qual será o tipo de abordagem no pós-cirúrgico, né? Mas o que vem a ser então o GIST, né? É um tumor raro, tá? Atinge menos de 3% das neoplasias do sistema gastrointestinal são GIST. E ele vem a ser então localizado numa região onde tem as células intersticiais, que são células de suporte, né? Os estromas são células de suporte do tecido dos órgãos. Então fica numa camada não externa dos órgãos, né? Não na superfície dos órgãos, mas no interior do tecido conjuntivo dos órgãos. Então pode compreender aí, além do estômago, que foi o caso dela, intestino delgado, intestino grosso, reto, bem mais raro ainda, 1% dos casos de GIST atinge a região do reto, né? Mas ele é de difícil diagnóstico, porque a própria endoscopia, ela muitas vezes consegue pegar uma elevação, uma modificação na superfície do estômago, né? No caso da endoscopia. Porém, quando se faz a biópsia pela endoscopia, ela não a amostra não é retirada de uma região tão profunda quanto necessária para que o GIST seja diagnosticado. Então, o diagnóstico do GIST muitas vezes é feito a partir de tomografia, tá? Tomografia de abdômen e pelve. E a tomografia ela consegue, inclusive, fornecer informações que serão importantes para o estadiamento da doença, tá? Também pode ser requerida uma endossonografia, tá? E os sintomas podem ser desde o paciente ser assintomático, como também apresentar algum tipo de hemorragia, seja digestiva alta ou baixa, tá? No caso dessa minha amiga, ela sentia também dores abdominais, tá bom? Dificuldade de digerir alguns alimentos,
Só que mesmo a classe médica, em muitos casos, não tem informações suficientes para sequer desconfiar que seja um GIST, tá bom? O que dificulta mais ainda o diagnóstico, né? Normalmente é feito por especialista, por um gastro. E ela teve sangramento, então, pelas fezes, né? Presença de sangue nas fezes. Então, depois de passar por alguns médicos, foi que ela conseguiu, então, chegar ao diagnóstico correto, o GIST, e ela passou, então, por uma cirurgia, né? Uma laparotomia, que foi o mesmo tipo de cirurgia que eu fiz, né? E ela então precisou retirar parte do estômago e baço, porque no caso dela também houve uma aderência então do tumor, né, ao baço, tá? Ela também chegou a apresentar uma como é que fala, meu Deus? Quando a pessoa ela está com um nível de hemácias abaixo. Vou lembrar. Minha mente agora está assim, vira e mexe eu esqueço algumas palavras. Anemia. Ela apresentou uma anemia, tá? E o GIST, ele pode ter essa recomendação também, em alguns casos, de ter um tratamento neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia, dependendo do estadiamento da doença, com o imatinib, tá? Porém, no caso dela, como ela está retornando agora com a biópsia, a gente ainda não sabe se ela vai fazer uma utilização adjuvante, ou seja, pós-cirurgia, tá? O GIST, ele então é multifatorial, como diversos tipos de câncer, mas ele tem por característica ter uma mutação no gene KIT, KIT, tá? E o diagnóstico pós-cirúrgico, né, no caso da biópsia, acontece então com marcadores, né, a presença de receptores c-KIT em até 80% dos casos. A minha amiga ela deu positivo para esse receptor, porém focal, né, que é muito importante porque significa que não estava metastado. E também, em alguns casos, podem aparecer para um outro receptor, que é o DOG1. A minha amiga também apresentou positividade para esse marcador, tá? E assim, por que a gente resolveu fazer esse vídeo, né? Um beijo, então, minha linda, para você. Eu creio que Deus ele vai te curar, assim como eu creio que eu também já estou curada. Nós só estamos passando agora por esse processo para realmente testificar, né, que Deus tem agido por nós, né? E assim, a intenção dela, porque ela é uma pessoa mais tímida, né, foi trazer esse assunto para que eu conversasse com vocês, né, a respeito, por ser algo que até mesmo a classe médica tem dificuldade de detectar, né, para servir de alerta, tá? Para que vocês botem em prática o autoconhecimento, não se deem por satisfeitos. Se foi solicitado algum tipo de exame e você continua com sintomas persistentes, né? Se você fez uso de medicações e continua se sentindo mal, corra atrás, tá? Nem que você tenha que mudar de médico, mas você corra atrás até conseguir saber realmente o que você tenha, né? O que você tem e que tenha um diagnóstico preciso, tá bom?
Um beijo grande para vocês. Lembrando que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Tchau, tchau.